Fala, Irmandade, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, nós vamos aprender as propriedades de potenciação. Vou passar 7 propriedades para vocês e dar aqueles exemplos espertos para vocês detonarem na hora que chegar a prova. Então, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique ligado. Boa aula, abração, tchau, tchau! Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Alessandro e na aula de hoje nós vamos aprender sobre propriedades de potenciação. Ok? Então, nós vamos ver algumas propriedades de potenciação, tá? Que são as mais utilizadas durante o nosso estudo do ensino fundamental, ensino médio, tá? E até quem for fazer na área de exatas no ensino superior, né? Então, a propriedade de potenciação, eu chamei de P. P quer dizer propriedade, tá? Então, a propriedade número 1, essas propriedades são válidas quando as bases, que são os números de baixo, são iguais. Então, quando as bases são iguais, eu tenho uma multiplicação, repito a base e somo os expoentes, tá bom? Então, nós vamos fazer isso lá no exemplo, ó. Nossos exemplos marotos e espertos. Então, multiplicação de bases iguais, repito a base e somo os expoentes. 3 mais 5, 8, né? Posso fazer direto, professor, colocar? Pode, não tem problema. Importante que você saiba a propriedade, ok? 7 elevado a quarta vezes 7 elevado a menos 1. Ó. Isso daqui é a propriedade número 1. Né? Tem uma multiplicação, repito a base e somo os expoentes. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 7 elevado a quarta mais menos 1. Tá? Eu tenho que somar esses expoentes aqui. Só que vai rolar um joguinho de sinal na hora da soma. Então, eu vou ter 7 elevado a 4 mais com menos 1. Então, eu vou ter 7 a terceira. Tá? Ah, professor, ele ficou negativo. Na verdade, a gente somou, mas na hora de fazer um joguinho de sinal, rolou um joguinho de sinal aqui, né? Mais com menos, e ele acabou ficando negativo, tá? Mas fica 7 a terceira. Então, quando eu tenho bases iguais, soma e... Aliás, quando você tem bases iguais, repete a base e soma os expoentes, ok? A segunda propriedade que nós temos é quando nós temos uma divisão, galera. Quando eu tenho uma divisão A elevado a M dividido por A elevado a N, eu repito a base A e diminuo os expoentes. Vamos fazer isso no exemplo? Então, aqui no nosso exemplo, ó, 6 elevado a décima dividido por 6 elevado ao quadrado. Eu repito a base e diminuo os expoentes. Então, 10 menos 2, 6 elevado à oitava potência. Ok? Mais um exemplo dessa propriedade, né? Da propriedade número 2, lembrando lá, ó, repete a base e subtrai os expoentes quando eu tenho uma divisão. Então, fazendo aqui, eu tenho 8 elevado à sétima menos o menos 3, tá? Na divisão, eu repito a base, que é 8, base é o número de baixo, tá, galera? E diminuo os expoentes, 7 menos menos 3. Como aqui esse menos 3 é negativo, rola um joguinho de sinal também, ó. Então, eu tenho 8 elevado a 7, menos com menos, mais 3. Então, eu tenho 8 elevado à décima potência. Tudo bem? Agora, nós vamos ver sobre a terceira propriedade, quando eu tenho dois expoentes, que a gente geralmente é chamado de potência também, né? Quando eu tenho dois expoentes, eu repito a base, basta multiplicar esses expoentes, né? Ó, só multiplicar. Bem facinho aqui, tá? Então, quanto que vai dar 5 elevado à sexta e elevado ao cubo? Quando eu tenho dois expoentes, repito a base e multiplico aqui, ó. 6 vezes 3. Então, vai ficar 5 elevado a 18. 5 elevado a 18ª potência. Que bonito, né? Ok? Então, essa é a propriedade número 3. Quando eu tenho dois expoentes, eu repito a base e multiplico esses dois expoentes. Ok? A quarta propriedade, bem simples. Todo número elevado a 1 é o próprio número, né? A elevado a 1 é o próprio A. Então, na letra F aqui do lado, ó, 7 elevado a 1 é o próprio
7, ok? Então, usando a propriedade número 4, né? Todo número elevado a 1 é o próprio número. A propriedade 5 diz que todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui, ó, lá na letra G, 4 elevado a 0, como o expoente é 0, o resultado é 1. Tudo bem? Agora, na propriedade número 6, né, nós já vimos em outra videoaula essa propriedade. Quando o expoente é negativo, né, eu tenho A sobre B, eu inverto a base, B sobre A, e troco o sinal do expoente, tá? Nós não estamos resolvendo as potências, tá, pessoal? A gente está aplicando as propriedades de potenciação. Esse é o objetivo da nossa aula. Então, aqui vai ficar 3 décimos elevado a menos 5, vai ficar 10 sobre 3 elevado à quinta potência positiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, o expoente negativo, eu inverto a base, fica 10 sobre 3 e troco o sinal do expoente. Tranquilão? Na letra I, também eu vou usar aquela propriedade, a propriedade 6, que é do expoente negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Ah, mas o 6 aqui, ó, 6 elevado a menos 2, o 6, como é que eu vou inverter ele se ele não é uma fração? Coloco 1 aqui, ó, para que ele vire uma fração. Então, eu tenho 1/6, né? Inverto a base e troco o sinal do expoente, tá bom? Então, eu inverti a base, era 6 sobre 1, ficou 1 sobre 6, e troquei o sinal do expoente, era menos 2, ficou 2, ok? E, para terminar a nossa videoaula, a propriedade 7, tá, galera? Quando você tem a potência dentro de uma raiz. Então, você tem raiz de A elevado a M, né, no índice N, tá? Quando isso acontecer, galera, a gente vai repetir o A elevado a M e colocar em fração o N, ó. A elevado a M, uma fraçãozinha, o N. Então, vamos fazer lá, ó. Raiz cúbica de 3 à quinta. Então, eu vou repetir o 3 à quinta aqui, ó. Bem maroto aqui, ó. 3 elevado à quinta. Tá bom? E coloca a fração, o índice dele embaixo. Ok? Então, 3 elevado à quinta sobre 3, ó. 5 sobre 3. Finalizando agora. E agora, ó, o 7, quando não tem expoente, qual que é o expoente, galera, quando não tem? Ah, não tem expoente, expoente é 1. E da raiz quadrada, ó, é raiz quadrada de 7. Quando não tem índice aqui? Quando não tem índice, galera, o índice não aparece, é 2. Acontece bastante em provas, em exercícios, aparecer a raiz quadrada de alguma coisa, não ter esse expoente e não ter um índice. Então, toda vez que a raiz quadrada não aparece um índice, né? A gente sabe que é raiz quadrada, o índice é 2. Então, eu vou colocar 7 elevado a 1, aí o tracinho de fração, opa, perdi a câmera um pouquinho, 7 elevado a 1, tá? Tracinho de fração e aqui o 2. Ok? Então, finalizamos aqui as duas últimas, galera. Tá? Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva no nosso canal e acompanhe e aprenda bastante coisas sobre matemática. Abraço, tchau, tchau.